Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Mentoria Titã. Caso você seja novo ou nova aqui, nesse canal a gente analisa casos reais de pessoas que entraram no nosso treinamento e aí essas informações que a gente vai compartilhar com você, elas vêm de uma chamada inicial que essas pessoas fazem com a nossa equipe para a gente entender as principais dificuldades, dores, anseios e objetivos. Aí depois disso a gente faz uma chamada para realmente criar um plano de ação e vermos se faz sentido para essa pessoa entrar no nosso treinamento de gestão, na Mentoria Titã, tá bom? Então, por razões óbvias, a gente cria sempre um nome fictício para essas pessoas para respeitarmos o sigilo. Então, vamos lá. Vamos começar, digamos aqui, vou dar um nome para esse sujeito maravilhoso que eu conheço, que é vamos dar o nome de Devanir. Devanir é o nome do meu sogro. Seu Devanir tem 33 anos, seu Devanir é médico. Seu Devanir comentou que depois da pandemia, trabalhou bastante na pandemia, na linha de frente, acabou se sentindo bastante desgastado, mas isso já passou, né? Quando ele veio conversar com a gente, que foi no ano passado, em 2022. Daí ele comentou que desde o ano passado se distanciou do âmbito profissional para tentar resgatar a saúde e pensar em projetos pessoais. Está consistente na prática da atividade física desde abril, parou de fazer plantões noturnos, se voltou para os estudos. Um dos maiores desafios, aliás, no âmbito profissional é se manter aderente ao projeto de estudo porque ele quer ir para a residência médica. Então a gente vai vendo a inconsistência nos estudos para a residência médica. Vamos lá. Teve períodos que teve bastante consistência, mas depois acabou tendo períodos de abandono dos estudos. Então, essas são as palavras do seu Devanir. Então você percebe que não fazem muito sentido. Teve períodos de muita consistência e depois não foi consistente. Então não teve consistência, né? Teve períodos em que conseguiu fazer, mas se não consegue manter isso, a consistência, por definição, ela não tá tão bem desenvolvida. Veio a ideia de que estava faltando clareza mental em relação ao que se propõe. Opa, isso aqui é interessante. Vamos lá. Clareza mental ao que se propõe. Seu Devanir tem dificuldade de fazer o passo a passo dos projetos, eles estão mal elaborados e por isso tem falhado. Está se sentindo insatisfeito com essa situação. Precisa de ajuda, precisa de alguém com quem possa conversar sobre isso. Quer estruturar a rotina, ter consistência nos estudos para ter maior desenvolvimento profissional, vai passar na residência e ir adiante, tá? Ele consegue ter momentos de lazer sem pensar no trabalho, a falta de constância é um problema desde a metade desse ano. Tá se preparando aí objetivos, né? Tá se preparando para a prova de residência, né? Quer passar em infectologia, quer também avançar nas provas de proficiência da língua inglesa, porque ele quer fazer a prova de revalidação do diploma. Tá bom. Conversando com o seu Devanir, fica muito evidente que ele realmente tem uma dificuldade muito grande na parte dos planejamentos. E é isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje. Essa parte dos planejamentos, ela realmente é uma dificuldade, eu não vou dizer total para você, mas olha, 99% das pessoas que fizeram a Mentoria Titã não sabiam montar um bom planejamento. Vamos lá. Como é que a gente acredita que um planejamento deve ser feito? A gente costuma falar, e eu falei isso até no vídeo anterior aqui do canal Mentoria Titã, quando a gente monta um planejamento, tem o clássico, que é o que o Devanir aqui fazia. Ele monta lá, bom, o objetivo até que ele monta certo. Eu quero passar na prova de residência, tal, até a data tal, piriri pororó. Legal, né? Objetivo naquele formato que a gente sabe que funciona. Aí quando ele vai montar o planejamento, ele monta o planejamento no formato de rotina. Então o que ele coloca lá? Ele coloca, eu preciso estudar tantas horas por semana. Esse é meu planejamento. Estudar X horas por semana. Qual que é o problema de se planejar assim? Por quê? Como é que estudar tantas horas, né? Quando a gente se compromete com rotinas, é a gente se comprometendo com ações, coisas que podem ser feitas. Só que quando a gente se compromete com ações não necessariamente são efetivas. Ações não necessariamente têm compromisso com resultados. Sendo assim, a gente pode até colocar ali estudar 15 horas por dia. Mas por que não 13? Por que não 12? Como é que ao concluir esses 15 horas por dia a gente vai conseguir saber que ele está de fato mais próximo daquilo que ele busca, daquilo que ele quer alcançar? É por isso que dentro de um planejamento, o que é preciso ser feito é definição. Na verdade, um planejamento ele é estruturado com duas questões principais: projetos e tarefas. Projetos nada mais são que mini objetivos. Vamos pensar em um videogame. Quando você tem um videogame, você tem lá o chefão. Beleza, para finalizar o videogame, você tem que ir lá e matar o chefão, né? Talvez você jogava, sei lá. Eu me lembro sempre quando eu falo dessa analogia de Donkey Kong no Nintendo. Então, você jogava lá seu videogame, tinha as fases que você precisava passar para chegar até o chefão, matar o chefão e finalizar o jogo. Então, seu objetivo era finalizar o jogo. Para finalizar o jogo, você percebe que o seu planejamento, ou no caso, a maneira que você poderia
montar o planejamento poderia ser: eu preciso jogar 3 horas por dia. Mas você percebe que talvez 3 horas não seja o suficiente, talvez 3 horas seja, mas 3 horas se você estiver assistindo outra coisa, 3 horas, você percebe que fica essa dúvida, de fato, porque essas 3 horas, elas não têm necessariamente um compromisso com o resultado. Então você pode até estar fazendo 3 horas, mas ao fazer 3 horas, como é que a gente consegue aferir que você está mais próximo? Por isso que um videogame não é montado dessa forma, porque se fosse simplesmente jogar 3 horas, seria muito frustrante, a gente não conseguiria enxergar progresso, e a gente logo iria perder o ânimo por aquele jogo. Então quando a gente tem um videogame, ele tem muito bem definido as etapas que tem que ser alcançadas, que ao serem alcançadas, simbolizam que você está na frente. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, você vê os percentuais sendo aumentando em relação à conclusão do jogo e assim por diante. Um planejamento é importante que seja montado da mesma forma, que você tenha projetos que funcionem como checkpoints, que são pontos que ao serem alcançados representam que você está mais adiante, representam que você está sim mais próximo do seu objetivo. Então, dentro do exemplo aqui do seu Devanir, digamos que uma maneira que ele poderia estruturar esse planejamento, diferente daquela que ele fez de estudar tantas horas, seria ele dividir todo o material, ele pegar o regulamento lá da prova de residência que ele gostaria de fazer, ver os materiais recomendados e dividir ao longo do seu tempo todos os materiais que ele precisava finalizar para chegar preparado de fato para aquela prova. Então existe um livro 1, existem os artigos XYZ, existem todos esses materiais. Então ele pega e divide esses materiais ao longo desse período que ele tem de estudo e esses viram seus projetos. Isso é um exemplo de checkpoints, são resultados que podem ser alcançados. Finalizar um livro, ao você finalizar um livro, você finalizou algo. Da mesma forma como o seu videogame, quando você finaliza uma fase, você finalizou uma fase e, portanto, está mais próximo de chegar na outra. Eu acabo dando sempre o exemplo aqui no canal de obras, né? Porque de formação, tanto eu quanto o Augusto, nós somos engenheiros civis formados pela Federal do Rio Grande do Sul, então acaba que as experiências que a gente teve prévias ao Vida de Titã, então antes de 2017, acabaram sendo dessa área. Mas uma obra, você já pensou uma obra? O planejamento de uma obra, talvez você já tenha feito reforma na sua casa, talvez não, ou talvez tenha construído já alguma coisa. Já pensou um engenheiro entregar um planejamento de obra escrito lá, o planejamento nós vamos trabalhar 8 horas por dia? Você ia rir da cara desse engenheiro, você ia dizer, você tá de sacanagem comigo. Não, quando é que vocês vão entregar, talvez você não seja da área, então você pense, quando é que vocês vão estar com um piso pronto? Quando é que vocês vão estar com as paredes pintadas? Quando é que vocês vão ter instalado as questões básicas de gás, de iluminação? Quando é que essas coisas vão estar prontas? E você está certo, essas questões elas têm que estar discriminadas dentro do planejamento da obra, porque são checkpoints que precisam ser alcançados e ao serem alcançados simbolizam que você está mais próximo de chegar no seu objetivo. E os seus planejamentos, assim como o caso aqui do seu Devanir, precisam ser dessa forma também, porque assim você se compromete com micro resultados. Projetos, checkpoints, nada mais são do que micro resultados. São etapas que têm que ser concluídas, entregues, finalizadas. Você não pode fazer um projeto, da mesma forma como você não poderia fazer um checkpoint lá no videogame. Você chega no checkpoint matando os bichinhos, né? As atividades é matar os bichinhos, não ser é pular ali de um lado para o outro, enfim, né? Essas são as tarefas. As tarefas são aquelas coisas que você precisa fazer para chegar no checkpoint. Ao chegar nos checkpoints, você está mais próximo dos seus objetivos. Você consegue entender a diferença de montar um planejamento baseado em processos, em rotinas, como por exemplo, vou estudar 8 horas por semana, versus montar um planejamento baseado em checkpoints. Eu vou finalizar este livro neste mês, vou finalizar essas referências aqui neste outro. Você consegue perceber a diferença no senso de urgência? Quando você pensa, tem que finalizar aquele livro, tem esses momentos para finalizar. Se vai ser 8 horas que você vai precisar ler, 16 horas ou 10 horas, isso é o de menos, isso é o que vai precisar ser feito para você conseguir chegar naquele primeiro checkpoint. Você tem um senso de urgência porque você está se comprometendo com etapas que você entende que são importantes para você chegar mais próximo dos seus objetivos. Isso é um planejamento de verdade. É assim que se monta um planejamento. Sai com projetos e tarefas e não com processos. A gente ensina isso na semana 4 da mentoria Titã e fez uma diferença absurda aqui no caso da consistência do seu Devanir. E é a mesma coisa que eu recomendo para você. Se você percebe que você tem falta de consistência, existe uma grande possibilidade de ser pelo fato de você começar a se questionar depois de 1 mês, 2 meses, onde é que isso aqui tá me levando? Por que eu tô fazendo 8 horas, 5 treinos por semana, não sei por quê? Onde é que eu tô indo?
com isso? Quais são os pontos que eu estou buscando agora no próximo mês, agora com essas minhas ações de agora, onde é que eu estou indo ali na frente? Você perde o senso de progresso porque você não tem definido as etapas que você está buscando com essas suas ações. Você se planejou em cima de processo. Se você comete esse erro, você precisa aprender a planejar, urgentemente, tá bom? Se você tem essas dificuldades, né, dificuldades de montar objetivos, mas não conseguir montar planejamentos, vai ser muito complicado você de fato ter essa consistência que de repente você busca. Então eu convido você a vir ter uma conversa 100% gratuita conosco, assim como o seu Devanir teve. Para participar dessa conversa, basta clicar no link que está aqui embaixo na descrição, preencher o formulário e fazer uma entrevista inicial com a nossa equipe. Feita essa entrevista, a gente vai ter uma chamada com você para entender seu caso, montar um plano de ação para o seu caso em específico e, se fizer sentido, a gente entra na mentoria, você começa no nosso treinamento e a gente resolve isso para você em 10 semanas, tá bom? Espero você nessa chamada, um grande abraço. Depois da mentoria, eu fui percebendo que as atividades elas precisam ser feitas, mas não necessariamente ser feitas por mim. Então eu fui aprendendo, inclusive, que é importante delegar, que eu preciso rever aquilo que eu vou ficar de atividades e eleger somente as prioridades, aquilo que é o mais importante para que eu consiga atingir os meus objetivos. Hoje eu sinto que eu consigo gerir o meu tempo. Hoje a minha sensação é de que eu consigo saber em cada dia que eu estou dando um pequeno passo para atingir os meus objetivos. Depois da mentoria, eu consegui organizar as minhas tarefas, pensando nas cargas horárias que equivalem a cada tarefa, consegui criar tempos para situações emergenciais que antes eu não tinha e também ter uma dimensão com relação aos objetivos de longo prazo. Então, sabendo que eu consigo organizar meu tempo hoje para atingir objetivos maiores no futuro.